já puseram aqui uma expectativa enorme daquilo que eu vou aqui trazer para falar sobre o ambiente de negócios, portanto espero corresponder a essa expectativa. Em primeiro lugar, obviamente agradecer à Expansão pelo convite que foi feito, na pessoa do João Armando. E pegando aqui, deu-me vontade de rir agora há pouco, quando estava a falar em relação aos óculos, não é? Há uma câmara que está ali atrás e que nos está a filmar, e é possível de ver que na primeira fila vemos uma série de carecas. Eu próprio já começo a ter aqui, e portanto estamos aqui com vários indicadores de experiência e que são obviamente positivos. É um prazer enorme estar aqui convosco neste fórum a debater as questões sobre as infraestruturas e o investimento, que sem dúvida vão ser os motores de desenvolvimento de Angola. E há aqui uma questão muito importante que às vezes não se fala, que é o investimento normalmente só bate à porta uma vez. Eu aprendi ao longo da minha vida profissional que nós só temos uma oportunidade para dar uma boa imagem. E no investimento é a mesma coisa. Portanto, quando nós temos estes fóruns e nós debatemos sobre esta questão, infraestruturas, investimento, é muito importante simplificar esta linguagem e perceber que só há realmente uma oportunidade. E nós temos essa responsabilidade de criar e de concretizar essas mesmas oportunidades. Nós, enfim, consultores, somos muitas vezes, enfim, apelidados dos homens dos slides, produzimos aqui apresentações muito bonitas, com muitos gráficos, e eu quis para esta apresentação apenas trazer um slide e uma mensagem, que é sustentabilidade. Hoje não precisamos de falar mais nada, basta dizer esta palavra que toda a gente nos ouve e que estamos, obviamente, naquilo que é o caminho certo. Vemos que, quando hoje falamos em investimento, um relatório, uma análise que é feita, esta palavra aparece logo. E a mensagem que eu quero aqui trazer é que, obviamente, vivemos num mundo em que a palavra sustentabilidade é importante, mas ela é uma palavra recente. Ela surgiu nos anos 90 e, em boa verdade, ainda ninguém sabe onde é que começa e termina o sentido desta palavra. Portanto, a minha primeira mensagem é que não devemos de ser reféns da palavra sustentabilidade, embora a devamos, obviamente, de incluir nas análises que nós fazemos e nos nossos pensamentos. Quando nós falamos em investimento, na linguagem dos investidores, a palavra sustentabilidade, obviamente, que está presente. Mas vou-vos também dar um exemplo do quanto ela pode impactar. Na Europa foi criada uma legislação que se chama taxonomia e que basicamente tem a ver com benefícios fiscais que são dados em determinados investimentos. Nós estávamos a transacionar em Portugal um edifício de escritórios recente, um investimento na ordem dos 20 milhões de euros, e o nosso cliente, um edifício de escritórios topo de gama, com melhor acabamentos e tudo isso, só que temos que perceber que o ciclo de investimento num imóvel leva 4 ou 5 anos. E o nosso cliente não conseguiu vender o imóvel a 3 fundos porque eles exigiram que o imóvel tivesse esses requisitos de taxonomia. Portanto, chegamos ao ridículo, em determinadas situações, dos investimentos não corresponderem a determinadas expectativas. E é importante, sobretudo, quando nós falamos em regiões de África e de outros países, moderar estas questões em relação à sustentabilidade, em relação a isso que pode impactar em determinados investimentos. A nível das infraestruturas, fala-se obviamente nas infraestruturas sustentáveis. O Fernando falou aqui sobre alguns números, e eu não quero obviamente pegar nessa parte, mas fazer uma menção que é muito importante, que é os 94 trilhões de dólares que o Fernando estava a dizer que são investimentos até 2040, esse número era o número que estava previsto até 2050. E a pandemia fez refletir
os países e os governos de vários países, em que perceberam que tinham que antecipar esses investimentos. Portanto, os 94 trilhões estavam previstos para 2050 e foram antecipados para 2040. O volume de investimento anual em infraestruturas foi também retificado, passando para 6,9 trilhões de dólares por ano. Quer isto dizer o quê? Em 2050, aquilo que se espera em investimentos são de 200 trilhões de dólares em infraestruturas. E é aqui que eu falo sobre esta questão da oportunidade. Não há dúvida que há esta oportunidade e todos os atores, quer do sistema público, quer do sistema privado, têm que olhar para isto numa perspectiva global. A outra questão também aqui relevante, quando nós falamos na questão das energias renováveis e naquilo que é necessário, no fundo, de fomentar estes novos projetos, também dar aqui uma nota em termos do conceito de sustentabilidade. Um parque fotovoltaico tem uma vida útil estimada entre 25 a 30 anos. Um parque eólico tem entre 20 a 30 anos. Uma barragem hídrica, como mínimo, tem 100 anos de vida útil. A energia mais verde que existe é a energia hídrica. Angola tem 47 bacias que podem ser exploradas. Significa que pode criar 47 polos industriais, mas com uma grande vantagem, que é dispersos. A questão de não fomentar o investimento em polos, ou Luanda ser o único polo de investimento, a descentralização deste investimento é fundamental. E Angola tem condições únicas para poder dar esse passo. Por último, obviamente, e é aquilo que me traz aqui, o ambiente de negócios. E o ambiente de negócios, no fundo, é a interligação de todos estes fatores. Naquilo que é o ambiente de negócios, é importante que hoje, tanto as entidades públicas como as entidades privadas tenham presente este conceito de sustentabilidade, mas o consigam adaptar à realidade. Cruzar esta questão das infraestruturas e dos investimentos adaptados àquilo que são as necessidades e a realidade de Angola. Esse, para já, é um dos principais conselhos em termos de ambiente de negócio, é realmente adaptar os projetos e os conceitos àquilo que é a realidade de Angola. Mas para falar sobre esta questão desta palavra sustentabilidade, ela provém de uma outra palavra e que poucas vezes se fala, que é responsabilidade. E a palavra sustentabilidade surge de onde? Surge da responsabilidade de nós não impactarmos negativamente o planeta e as pessoas. E sem dúvida que temos que ter esta preocupação em tudo aquilo que nós fazemos hoje. Mas para a realidade de Angola, temos também que ter uma outra responsabilidade, que é a responsabilidade de impactar positivamente. Os projetos que têm sucesso e que irão ter sucesso em Angola são os projetos que conseguem conjugar estas duas responsabilidades. A responsabilidade de não causar danos, mas a responsabilidade mais importante, que é a responsabilidade de criar impactos positivos. E isso, ao nível dos projetos, é algo que deve ser exigível. Não apenas o plano de negócios, o que é que se vai fazer, o impacto direto e indireto, mas, sobretudo, qual é o impacto positivo para as pessoas, para as comunidades, para as regiões, fundamental nos projetos que se investem em Angola. Aquilo que é a responsabilidade social. Tem-se falado aqui nesta questão dos investimentos e daquilo que é a sustentabilidade e um futuro mais resiliente por aí afora. Isto provém de um programa para a sustentabilidade dos 17 objetivos que foram definidos pelas Nações Unidas e, portanto, para termos uma ideia, nas Nações Unidas estão 159 países, portanto, para podermos ter uma ideia do que é a representatividade deste programa dos 17 objetivos.
Sabem qual é o primeiro dos objetivos deste programa? Erradicar a pobreza. Alguém fala nisto? Falamos nas energias renováveis, em todos esses investimentos e nestas questões tão simples, tão necessárias, tão prementes, tão diretas. Quem é que fala nelas? Onde é que o primeiro objetivo das Nações Unidas, onde é que ele aparece nos projetos de investimento? Gastamos bilhões a fazer parques. $1 bilhão permite em Angola criar 1000 escolas. E a melhor arma de progresso de um país é a educação, antes do que a própria energia. Portanto, é muito importante termos aqui esta consciência de que temos uma responsabilidade social de impactar e criar projetos de verdadeiro valor e de corresponder, no mínimo, aos primeiros 3 objetivos das Nações Unidas, sendo que o terceiro é uma saúde com qualidade. As energias renováveis só vêm em 10º lugar. A outra questão muito importante é, e que todos falamos nos nossos projetos, obviamente, a capacitação. Portanto, o conhecimento, o formar, o educar, e isso obviamente tem que estar presente em qualquer projeto em termos de Angola. O gerar valor partilhado, que é uma mensagem muito importante, que é partilhar o valor dos nossos projetos e das nossas indústrias com as comunidades locais. E esse valor não ser apenas para os acionistas, não estou aqui, obviamente, a dizer que os acionistas não têm direito aos seus dividendos, sim, mas que esse dinheiro seja reinvestido nas comunidades e que se criem pequenos projetos também de criação de valor. Portanto, gerar valor partilhado é também uma mensagem muito importante para os investidores. A cultura inclusiva, e isso eu creio que em muitos projetos, e têm vindo aqui a ser falados de alguns dos grandes projetos industriais em Angola, e que alguns deles eu conheço, e portanto esta cultura inclusiva tem sido inerente e transversal a esses projetos, e é importante que isso se continue a fundamentar. E por último, aquilo que é o rever as cadeias de valor. Ou seja, quando nós temos um investimento industrial, a primeira coisa é que devemos de fomentar que ele não se centre nos polos industriais que existem, porque ele é dinamizador. Portanto, ele tem que ir para comunidades que se precisam de desenvolver. E uma das coisas muito importantes é a comunicação. Aproveitar o que a terra nos dá, ver em cada parte de Angola o que é que a terra nos oferece e aproveitar essas condições naturais. Esta questão de rever as cadeias de valor tem a ver com eu vou fazer um investimento e eu vou ver se eu precisar de determinada matéria-prima, quem é que está mais próximo de mim que pode fornecer. E se não pode fornecer, e se o meu plano de investimentos é a 3 anos, criar as condições para que essas comunidades, essas pessoas, possam desenvolver pequenas indústrias para me dar a minha matéria-prima que eu preciso. E eu retrato aqui um projeto, sem mencionar valores, no Brasil, de uma das maiores empresas de cosméticos do mundo. Que às vezes falamos muito nesta questão das grandes marcas, a França lidera as marcas em termos de luxo, e esta é uma empresa brasileira que tem como matéria-prima sementes da Amazónia, e um projeto que fizeram foi, com as comunidades indígenas da Amazónia, explicar como é que eles podiam, não simplesmente vender, mas criar valor e criar uma pequena tarefa de transformação dessas sementes localmente. E, portanto, a empresa transferiu parte do seu processo produtivo para essas comunidades, explicando como é que eles faziam a transformação e como é que eles poderiam gerar valor. E, portanto, o que vendiam por 1, passaram a vender por 3. Mas para a empresa não teve problema nenhum, porque esses 3 continuam a ser, no fundo, competitiva. Transferiu foi valor para as comunidades locais. E esta questão de rever as cadeias de valor num projeto de investimento é algo que é também muito importante. Retrato também aqui uma outra dimensão do tal impacto positivo que eu estava a dizer. Sem referir nem quem é a empresa, nem quem é o país, num dos projetos levados a cabo há muitos anos atrás
para conseguir fazer 120 captações de águas em diferentes municípios, uma empresa percebeu que, ao fazer essas captações e identificá-las, tinha que levar um conjunto de equipamentos pesados, sobretudo máquinas de terraplanagem. E que percebeu que, quando a máquina chegava, muitas pessoas dessa comunidade nunca tinham visto uma máquina igual. E perceberam que o futebol era uma grande fonte de convivência nessas comunidades onde estavam. E o que é que fizeram? Passaram a terraplanar todos estes pontos onde eles iam fazer as captações de água e a criar campos de futebol. Portanto, para além de terem sido criados os furos de captação para a água potável, foram criados 120 campos de futebol. E isto é algo que é muito importante. Quando nós fazemos desenvolvimento, nós temos que perceber, quando nós abrimos estradas, nós levamos um conjunto de equipamentos que talvez só passem por aqueles locais uma vez. E, portanto, nós temos que pensar, obviamente sem grandes impactos também em termos de custos, como é que podemos contribuir para estas comunidades. Isto é muito importante porque as comunidades percebem também que, afinal, o investimento é positivo para elas. Falar agora aqui de alguns números. Não vou falar sobre o Cristiano Ronaldo. Todos conhecemos este número, o número 7. Mas vou sim falar de que Angola é o 7º país em África com maior dimensão em termos de território. E África é o 2º maior continente do mundo. E nós, muitas vezes, quando trazemos estes números, temos que ter o cuidado, porque temos que os saber interpretar, analisar. É quando nós vemos a lista dos 7 maiores países em termos de dimensão, a Argélia é o primeiro. Mas todos os outros que se seguem são países que não gozam da mesma estabilidade que Angola tem, não gozam do mesmo potencial de recursos minerais hídricos que Angola tem e não goza daquilo que Angola tem feito nos últimos anos, que é a abertura ao exterior e o foco naquilo que é o crescimento. Quer isto dizer o quê? Que apesar de ser o 7º país com maior dimensão, é o 2º país, em termos de dimensão, com maior potencial para o desenvolvimento de negócios. E se pusermos que a África é o 2º maior continente do mundo, então podemos ver, afinal, qual é o verdadeiro papel que Angola desempenha a nível mundial. Outro indicador é que Angola é o 3º país da região subsaariana em termos de produto interno bruto e que está classificado no índice que é o Future Brand, que é um índice do Reino Unido, na posição 32ª. Mas vamos novamente interpretar estes números. Há 4, 5 anos atrás, a posição de Angola neste índice era o número 69. Cresceu estas posições todas em cerca de 5 anos. A Argélia está em 34º lugar neste índice. E a ideia que nós temos dos países super desenvolvidos, como o caso do Reino Unido, que é quem faz este índice, está na 20ª posição. Portanto, Angola não está assim tão atrás em termos de índices. E podem-me dizer, são índices? São. Só que este é dos índices mais completos que existe em termos de ambiente de negócios. Ele é realizado por 2.500 profissionais qualificados que viajam por todo o mundo e este índice é analisado com base em 18 atributos, em que um deles é apenas o PIB. Nós muitas vezes falamos na questão do PIB. Este índice fala sobre cultura, tradição, saúde, segurança. Portanto, é dos índices mais completos e Angola tem que olhar para esta posição onde está. Por último, Angola é o 2º país de África com maior taxa de crescimento, 3,65. Para terem uma ideia, Portugal tem uma taxa de crescimento de 0,1. Portanto, podemos ver
o que é a diferença. Estima-se que em 2050 Angola venha a duplicar a população. Portanto, para quem investe, para quem está a analisar investimentos, para quem possa ter receio de investir em Angola, não tenham. Só pela dimensão da população, temos que satisfazer as necessidades da população que vai duplicar num espaço de sensivelmente de 30 anos. Com isto, vou passar... Com estes indicadores todos, se me perguntarem qual é a estratégia para o ambiente de negócios, eu diria, é não estragar aquilo que está a ser feito. Estes números indicam que Angola está num caminho e que, portanto, o que temos que fazer, e muitas vezes há a tentação, quando as coisas tentam correr bem, de alguém inventar uma regra nova. Não mexam nada. É continuar este caminho. Não alterem as regras. Está a ser feito um bom trabalho e os números estão aí à vista. Desculpem. Para falar em ambiente de negócios, quando nós falamos em ambiente de negócios, é porque há investimento. Não é? E, portanto, investimento e ambiente de negócios, obviamente, estão interligados. E, portanto, sobre o ponto de vista de estratégia, gostava de vos dar aqui 3 pilares fundamentais para uma estratégia de negócios, que é, primeiro, lucro. O lucro é positivo. O lucro não deve ser discriminado ou atacado. E o investidor tem que sentir que vai ter lucro. Porque se não houver lucro, não há investimento. O investimento privado não é uma ONG que tem custos e não tem outros objetivos. Portanto, o investimento privado rege pelo lucro. E os governos e os atores dos países devem de fomentar o lucro. Não só não atacar o lucro, mas, sobretudo, de uma forma integrada, ajudar a que as empresas tenham lucro. Isto é uma mensagem muito importante. A outra é a componente de recursos. É que nenhum investimento é feito se não existirem recursos. E, portanto, cabe aos governos e aos atores criarem as condições de dinamização destes recursos. Eu já vou falar também aqui um bocadinho sobre eles. E, por último, algo que é muito importante, que é a confiança. Aqueles indicadores que eu estava a apresentar atrás são indicadores de confiança. E a confiança é fundamental para que o investimento venha e que para que as experiências que os investidores tenham passem palavra a dizer as coisas estão a correr bem, estou a conseguir atingir os meus objetivos, tenho tido resultados positivos no meu investimento. E ao passar essa palavra, garanto-vos que então é muito rápido a captação de novos investimentos e de novos projetos. E, portanto, mais uma vez, eu, como na 4ª classe só aprendi a desenhar triângulos, hoje só tenho trazido aqui triângulos, mas a verdade é que estes são os pontos que interceptam e que têm que estar, obviamente, naquilo que é uma estratégia para ambiente de negócios. Estes são os 3 pilares que têm que estar sempre integrados. O lucro é positivo, temos que garantir sistemas de tributação estáveis, o imposto industrial desceu de 30% para 25%, pode ainda fazer um caminho para baixo, para dinamizar ainda mais o investimento. A questão das culturas organizacionais, portanto, cada vez mais evoluídas e amigas daquilo que são as comunidades onde gerem influência. A livre circulação de capital. Isto é muito importante. Hoje, aquilo que nós vemos e que nós todos sabemos que aqui há uns anos atrás os dividendos era dificílimo de os transferir de Angola para outros países, isso é uma coisa que não pode existir. Eu, quando tenho dividendos, eu tenho que, obviamente, os poder transferir para o país onde está a sede do meu investidor. Não pode haver dificuldade a isto. E isto é fundamental e tem sido feito um papel realmente notável a este nível e os investidores já hoje começam a dizer não tenho problemas em transferir dividendos. Isto é um passo extremamente importante. A gestão acessível, que é a gestão aberta às opiniões, no fundo aos incentivos de todos os trabalhadores destas empresas que possam também ter um papel ativo
ao nível da gestão e uma coisa muito importante que é a autenticidade das parcerias. Parcerias verdadeiramente autênticas, elas têm grandes benefícios. E isso é algo que é muito importante também em termos de ambiente de negócios, de se transmitir a todos os atores que façam parcerias, de serem verdadeiramente autênticos. A nível dos recursos, os recursos humanos, as comunidades locais, cultura, tradição e saberes, as infraestruturas, para terem uma ideia de quais são as infraestruturas fundamentais numa tomada de decisão sobre investimento: portos, rodovia, ferrovia, energia e uma infraestrutura, já estou no tempo, já estou? Okay. Que é a saúde. Não se fala nisso. Um investidor estrangeiro que olhe para um país, uma das primeiras coisas que pergunta é como é que está a saúde. Portanto, não esquecer este ponto. Financiamento, saúde, obviamente, como eu estava a dizer, confiança, confidencialidade dos projetos, não saber o que é que se vai passar, convergência política. O caso da AIPEX, eu gostaria de falar hoje, em termos de indicadores, aquilo que nós sabemos e que a AIPEX, de forma transparente, transmite, é impressionante com aquilo que era comparado a 2006, 2007. É política económica, segurança, e são aqui de alguns dos indicadores. E se me perguntarem, em termos de estratégia, uma vez o Ministro do Turismo perguntou-me o que é que para mim era o significado da palavra luxo. E, obviamente, para responder a um Ministro tem que ser uma resposta inteligente. Eu não me considero uma pessoa muito inteligente e tive que rapidamente improvisar. E o que é que eu disse? Luxo, para mim, é a ausência de problemas. E o Ministro pensou e disse-me: foi a melhor resposta que eu já ouvi ao longo da minha vida. Portanto, se me perguntarem o que é a estratégia para um bom ambiente de negócios, é a ausência de problemas. Termino então a minha intervenção com uma frase do Confúcio: sem uma língua comum não se podem concluir negócios. Todos nós percebemos o que é que esta frase quer dizer, mas uma coisa que eu também quero é que esta frase tem 2000 anos e, portanto, o mundo afinal não mudou assim tanto em 2000 anos. Muito obrigado.